Capítulo 4. Perdão intelectual versus perdão emocional. Ao perdoarmos ou sermos perdoados, é comum sermos inundados por uma emoção muito forte e agradável. Essa emoção é gerada pelo perdão, mas não é o perdão em si. Ou seja, o ato de perdoar ou ser perdoado pode nos proporcionar emoções agradáveis e libertadoras, mas o perdão não pode ser classificado como uma emoção. O perdão é um ato de vontade e não um sentimento. A mágoa é um sentimento e o perdão é um ato de vontade para superar tal sentimento. Partindo dessa premissa, convido você agora a continuar me acompanhando em minha próxima linha de raciocínio. O perdão não é uma emoção, mas ele pode ocorrer de forma emocional, de forma intelectual ou como uma junção das duas formas. E é de grande relevância ressaltar a distinção entre perdão intelectual e perdão emocional, pois não distinguir a diferença entre ambos pode ser desastroso. Passada a fase eufórica, eu perdoei, logo se percebe que não conseguiu perdoar coisa ou pessoa alguma, embora não se possa negar a tentativa. Muito ouvimos falar a respeito da necessidade do perdão. Inúmeras frases de impacto a respeito do assunto nos são citadas, inclusive neste livro, no intuito não só de auxiliar nossa escalada rumo ao perdão, bem como a assegurar nossa chegada ao território do perdão. Mas a questão que gostaria de enfocar agora é que, tão importante quanto compreendermos intelecto a necessidade de perdoar, é sentirmos emocional a necessidade de perdoar. Pode-se até arriscar na afirmação de que um não caminha sem o outro, bem como um não precede o outro. Em suma, enquanto o perdão intelectual é aquele obtido exclusivamente através da linha de raciocínio lógico, onde se busca compreender o outro ou a situação apenas por conclusões matemáticas, o perdão emocional é vivenciado quando seguimos inteligentemente nosso coração. Os fatos em si são os mesmos, mas a nossa capacidade de analisar exclusivamente com o coração ou somente com o intelecto determinará nossa disposição em exercermos ou não a vivência do perdão. É importante descobrir a diferença entre saber que precisa perdoar e sentir que precisa perdoar. Explicação não diminui a dor. Determinada vez, atendi um senhor que já beirava os 60 anos de idade. Como de costume, primeiramente deixo que a pessoa fale tudo o que lhe vier à mente, até sentir-se esvaziada. O interessante neste caso foi que, para cada frase proferida de imediato, ele mesmo justificava as ações da outra pessoa. Sem maiores detalhes e de maneira bem resumida, transcreverei abaixo um trecho da consulta, sublinhando suas próprias justificativas. Eu sofro muito. Posso lhe afirmar que minha vida toda foi puro sofrimento. Não tive uma infância, nem uma juventude feliz. Não que meus pais sejam os únicos culpados. Eu também tenho minha parcela de culpa. Nós morávamos no sítio e meus pais trabalhavam muito, quase não tinham tempo para os filhos. Mas também, se eles não trabalhassem, o que seria de nós? Mas além de não terem muito tempo, não tinham muita paciência também.
Isso dá para compreender, pois chegavam cansados. Então, por qualquer coisinha que irritasse meu pai, ele logo deixava minhas pernas roxas com a sua cinta de couro. Coitado, acho que ele não queria fazer aquilo, mas era a única maneira que ele sabia para nos ensinar. Na verdade, quando ele era pequeno, apanhou muito do pai dele, e acho que é por isso que ele me batia. E assim, todos nós crescemos sem muito carinho por parte deles, mas em compensação, nunca nos deixaram faltar nada. Então eu fui para a cidade, estudei, me formei, me casei, tive filhos e hoje não consigo ser feliz. Quando meus filhos eram pequenos, por qualquer coisinha eu batia neles. Acho que é pelo fato de eu ter apanhado muito também. Eu não queria ser tão severo, mas é que os problemas eram tantos. Hoje, existe uma certa frieza em nossa família. Parece que os filhos vêm nos visitar somente por obrigação. Lógico que eu compreendo que cada um tem a sua vida, o seu trabalho. Eles são maravilhosos. O problema deve estar comigo, concluiu já com lágrimas nos olhos e de cabeça baixa. Sua fisionomia abatida, acompanhada pelo tom trêmulo de sua voz, adicionado aos movimentos descoordenados de suas mãos enquanto falava, por si só já traduziam o grau de sofrimento que ele estava atravessando. Dialogando calmamente, procuramos analisar todas aquelas sentenças de seu intelecto, uma a uma, por mais insignificante que aparentasse ser, e arejar um pouco o seu inconsciente. Obviamente, não desejo compartilhar aqui detalhes da consulta, ainda que anonimamente. O que desejo de fato é sublinhar o conflito que surge muitas vezes entre mente e coração, onde, por mais que encontremos explicações, nem sempre elas são suficientes para tirar a dor. Perdão intelectual. Já sabemos que este tipo de perdão é obtido pelo raciocínio lógico, saldo de várias conclusões. Se estacionarmos nessa etapa, poderemos obter um perdão puramente racional, sem nenhuma emoção envolvida no processo, o que pode evidenciar um artifício para negar sentimentos incômodos, bem como uma maneira de se evitar a verdade. Vejamos um exemplo bem simples. Meu pai, quando era criança, apanhou muito do pai dele. Ah, então é por isso que ele me bateu tanto. Coitadinho, está perdoado. Você acreditaria em um perdão assim? Porém, muitas vezes, concedemos esse tipo de perdão intelectual, vítimas dessa linha de raciocínio que passa despercebida. Na verdade, não passa de um perdão momentâneo, que poderá durar algum tempo até que novamente comecem a surgir novos questionamentos. Então, por que apanhou, me bateu? Mas ele tinha esse direito? E novamente tudo se desmorona. Uma mãe desesperada busca orientação para solucionar a triste dinâmica familiar em que o seu filho está se consumindo em drogas. Durante a consulta, houve a sugestão de que uma das causas dessa situação possa ser o fato de ela o ter rejeitado durante a gestação. Portanto, ao chegar em casa, caia de joelhos em frente ao seu filho e peça-lhe perdão. Então ela compreende, no intelecto, que se pedir perdão, o filho largará as drogas. Chega em casa, joga-se aos pés do filho, clamando por perdão, e este, assustado e sem entender nada, sai para dar uma cheiradinha. Ou seja, a situação não se resolveu. Tudo porque
Não houve um arrependimento sincero, emocional, por parte da mãe, em tê-lo rejeitado durante uma gravidez indesejada. Ela não mergulhou dentro de seus sentimentos e dos sentimentos e sofrimentos do filho, mas entendeu que um pedido de perdão o libertaria das drogas e assim agiu, até com boas intenções. Mas como não houve um forte e essencial sentimento de arrependimento, o filho interpretou aquilo como sendo mais um teatrinho emocional. Uma vez sugerido o perdão, centre-se no objetivo principal, que é o perdão, pois os doces frutos são consequência certa. A armadilha do perdão intelectual. Compreendo a necessidade de perdoar, mas não sinto vontade de perdoar. Como proceder nesse caso? É simples. Não perdoe. Entre parênteses, ainda. A vontade de perdoar não nasceu por diversos motivos, e talvez entre eles existam pensamentos enganosos que nos desencorajem de vivenciar o perdão. Por isso, sempre ressalto a delicadeza com que o tema deve ser tratado, respeitando-se as emoções do momento, ao mesmo tempo que nos esforçamos em superá-la. Em todas as etapas de estruturação do perdão, é essencial compreendermos o que o perdão significa e o que o perdão não significa. Essa percepção é a base para não cairmos na armadilha do perdão intelectual e, enganados por ele, sustentarmos uma série de atitudes que não se coadunam com o perdão profundo e libertador. O pseudo-perdão cria um ambiente artificial que nos distancia da consciência e da vivência do verdadeiro perdão. Estaremos principalmente nos distanciando da quietude interior e aumentando a pressão interna. Essa atitude cria em nós um desassossego. Já o perdão libertador, que nos auxilia na compreensão das verdades mais elevadas, nasce do sincero desejo de ser feliz e libertar o outro para que também seja feliz, cada qual em seu caminho. Vivenciar o perdão. Todos sabem que consumir fígado é bom para a saúde porque contém ferro. Porém, conta-se nos dedos as pessoas que realmente apreciam consumir fígado. Alguns gostam, portanto saboreiam fígado. Outros não gostam, mas consomem em nome dos benefícios para a saúde. E há ainda os que detestam e não consomem nem em pensamento. E não podemos deixar de fora o grupo dos que não gostam, portanto não consomem, mas obrigam os outros, filhos, por exemplo, a consumirem. Para você entender onde pretendo chegar, leia novamente o parágrafo acima, substituindo a palavra fígado por perdão. Ficou um tanto hilária, mas é assim que determinadas pessoas agem. Elas consomem perdão em nome dos ganhos e benefícios. Consumindo perdão, elas poderão recuperar momentaneamente a saúde, poderão ser aceitas novamente em suas famílias, poderão garantir estabilidade no emprego, poderão até manter um casamento falido. Tudo ilusão. Pode até haver melhora momentânea, mas não definitiva, como se deseja. Perdão não é algo para ser consumido, muito menos para ser praticado. Você pode praticar esportes, porque todo mundo pratica, mas se você odeia esportes, que benefícios reais poderá obter se exercitando a contragosto? Em suma, perdão não se consome nem se pratica, perdão se vivencia. Perdoar é viver na sinceridade. A pessoa que perdoa não precisa, em absoluto,
desfilar ou proclamar o seu perdão revestida por uma capa de santidade, mesmo porque, conforme já afirmamos anteriormente, o perdão não está ligado exclusivamente às questões religiosas, mas principalmente a uma questão de bom senso. Os benefícios do perdão há muito já escaparam dos discursos religiosos, desfazendo-se de sua roupagem divina para se estabelecer como qualidade de vida. Semelhante a alguém que se encontre em uma bifurcação onde se exige uma tomada de decisão sobre qual caminho seguir, quando nos encontramos frente a frente a um impasse em nossos relacionamentos, essa decisão também nos é exigida. Devo ponderar o caminho do viver magoado e todas as consequências de trilhar esse caminho, ou o caminho do perdão. Segui-lo é sinônimo de liberdade. Liberdade de prosseguir acreditando no amor, no ser humano, na justiça, na plena saúde emocional e física. Liberdade de se libertar do passado, da condição de vítima, e passar a viver tão somente o aqui e agora. O tributo cobrado pelo ato de não perdoar só é sentido quando começamos a pagá-lo com a perda da saúde, da alegria de viver, com a chegada da solidão. Portanto, mais uma vez concluímos que o perdão está mais ligado a uma questão de sabedoria do que de santidade. A diferença entre sabedoria e pseudo-santidade é gritante. Sabedoria lhe confere plena liberdade e sinceridade, inclusive para se perceber novamente ressentido com aquele ou aquilo que imaginava já haver superado. Permite-lhe cair e lhe garante forças para levantar-se ainda mais forte. E numa análise de ganhos emocionais, o resultado é sempre positivo, pois percebe-se que, mesmo caindo, caiu para cima. Já quando se reveste de santidade e proclama seu perdão aos quatro cantos, faz com que se torne prisioneiro de sua própria decisão. Você se cobra e é tão cobrado, ainda que em forma de admiração, que caso volte a se ressentir com tais pessoas, nega tais sentimentos, despendendo grande esforço, inútil e desgastante, para encobri-los. Nunca se permite entrar em contato com os verdadeiros sentimentos. As pessoas o admiram tanto que você está sempre preso a uma fisionomia obrigatoriamente feliz, amarrada a um discurso decorado a respeito da feliz experiência do perdão em sua vida. Perdoar é viver na sinceridade. Precisamos compreender que o perdão não é algo que acontece de repente, muito menos algo definitivo em nossas vidas. Posso empenhar todo o meu coração na tentativa de perdoar alguém. Sinto que perdoei e alegro-me por isso. Mas, inesperadamente, numa ocasião qualquer, deparo-me com tal pessoa e, totalmente impotente, posso ver surgir novamente uma série de sentimentos ainda não superados. Percebo que ainda não consegui perdoá-la totalmente, o que não é recriminatório. Não ter conseguido perdoar totalmente não significa a ausência da verdade em sua intenção. O contrário da verdade é a mentira. Enganar-se a si mesmo é viver um perdão mentiroso e oportunista que encobre a real intenção da dor e, nessa incapacidade de lidar com ela, acaba fugindo da realidade. Perdoar totalmente e verdadeiramente é possível após a vivência e compreensão de várias etapas, bem vividas, cada qual a seu tempo. Nem eu te condeno. No Novo Testamento, encontramos no capítulo 8 de João
dos versículos 3 a 11, a seguinte narração: Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na areia. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Particularmente, medito em duas grandes lições que esta passagem nos transmite. Primeira, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Convém observar a afirmação, aquele que nunca errou, e não aquele que nunca adulterou. Jesus referia-se a todos os atos de nossa vida. Não se referia a pequenos ou grandes erros, mas se alguém ali era capaz de viver isento de erros. É como se Jesus dissesse: Você que aqui está, ansioso para apedrejar esta mulher, já parou para pensar se está tudo bem em sua casa? Seus filhos sentem seu amor e respeito por eles? Seu cônjuge está feliz e agradecido a você? Seu lar está em paz? Narra a Bíblia Sagrada que, um a um, todos foram se retirando, a começar dos mais velhos para os mais novos. Neste ponto, encontramos também a reflexão de que, por muitas vezes, condenamos nos outros erros que um dia também já praticamos ou continuamos praticando. Pais que se esquecem de seus dias de juventude imatura e hoje criticam seus filhos ao vê-los cometendo as mesmas imaturidades um dia já praticadas. Se eu critico em meu filho um ato que um dia eu também já pratiquei, é sinal que eu ainda não me perdoei por tal fato. Compreendê-lo ou não no outro é que implica se jamais me perdoei ou não. Segunda, nem eu te condeno. Que frase profunda e desconcertante! Uma frase que nós podemos aprender a pronunciar mais vezes em nossa vida. Nem eu te condeno. Nosso coração é um verdadeiro santuário de amor, mas por quantas e quantas vezes nós o transformamos em um verdadeiro tribunal de justiça, onde nos colocamos na posição de juiz, condenando as pessoas, condenando nossos amigos, condenando nossos familiares, promulgando sentenças duras como: Meu pai, eu não vou lhe perdoar nunca. Minha mãe, quando eu mais precisei, você não me apoiou. Eu não posso lhe perdoar. Meu filho, eu te criei com tanto amor e você me trata assim? Marido, doeu demais. Eu não consigo lhe perdoar. Esqueça que é meu pai. Esqueça que é minha mãe. Esqueça que é meu irmão.
Esqueça que é minha irmã. Perdoar é reconciliar. Em um dicionário de todos os significados encontrados para a palavra reconciliar, em minha opinião, o que expressa com mais fidelidade sua aplicação à vida prática é justamente o que afirma que reconciliar significa dar absolvição. Falando em termos práticos, os únicos autorizados a condenar ou absolver qualquer pessoa são os juízes, e conforme acabamos de ler acima, incontáveis são as vezes em que nos colocamos nessa posição de juiz, promulgando sentenças duras e irrevogáveis como fulano eu não vou perdoar nunca. Sentença esta promulgada contra a nossa própria pessoa, porque está ferindo não só outro, mas também a nossa própria existência, que com certeza, a partir desse momento, será fortemente afetada por esta decisão. Sentença essa que fere a nossa capacidade humana e divina de perdoar 70 vezes 7, e, se preciso for, mais 70 vezes 7. Perdão verdadeiro, capaz de dar a absolvição, é aquele que é fruto da compaixão, que se desenvolve a partir da razão, mas que supera inclusive a própria razão. É uma força tão grandiosa, difícil de se traduzir em termos comuns. Um tema por demais grandioso para ser fielmente abordado em um único livro. A magnitude do assunto vai muito além de toda e qualquer definição. Porém, se ainda assim houver a necessidade de expressar o que é o perdão em uma única palavra, não haveria outra opção senão amor. De uma maneira bem ampla, podemos arriscar na afirmação de que o sustentáculo do perdão é o amor.